Então assim, pessoal, eu tenho a imagem da cidade de Joinville, tenho a imagem da praia e tenho todas as outras imagens de elementos que eu vou inserir nessa foto aqui, tá? Então, eu vou colocar Joinville como se fosse uma cidade de praia, com outros prédios, com vários outros elementos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou me dedicar um pouco aqui à imagem da praia, certo? Então, o que eu vou fazer? Lembrando que Ctrl- e Ctrl+ vão alterar o zoom da imagem, tá? Eu vou usar a ferramenta laço magnético, que está aqui. Com o laço magnético eu vou selecionar essa parte aqui, um pouco da areia e também do mar. Deixa eu dar um delete aqui para voltar essa parte. E aqui eu vou fazendo essa seleção. Essa parte de baixo aqui eu vou selecionar também. Reparem que não está ficando muito exato, mas não tem problema porque eu não vou precisar do todo dessa imagem. Se eu precisasse, aí sim eu teria que realmente usar com mais precisão. Eu vou clicar aqui para fazer a seleção. Ficou uma rebarba aqui que depois eu posso excluir também. Botão direito do mouse, ainda com a ferramenta laço magnético selecionada. Camada via cópia. Vou selecionar a ferramenta mover. Vou clicar e arrastar sem soltar o mouse. Vou colocar o mouse em cima da guia da cidade, aqui de Joinville. Desço e só agora que eu vou soltar. Eu não posso soltar o mouse se o mouse estiver fora da área da imagem. Só vou soltar o mouse quando ele estiver dentro da área da imagem. Alagoas Joinville. Agora temos aqui uma cidade alagada e eu vou ter que cuidar um pouco disso. Primeira coisa, pessoal, vocês viram que tem uma rebarba aqui. Isso daqui eu não vou usar, não vai ter problema. E se estiver aparecendo é fácil de apagar. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou dar um Ctrl T, T de transformar, tá? Vou usar o Shift e vou clicar aqui e arrastar para dentro, para essa imagem aqui ficar menor. Só que temos um problema aqui. Eu quero que a areia do mar e as ondas fiquem do outro lado. Dentro da imagem selecionada, ainda com Ctrl T ativado, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em virar horizontalmente. Então ele simplesmente vai inverter a imagem de como ela estava originalmente, tá? Eu já vou começar a pensar aqui em como eu vou posicionar essa imagem. Vou usar o Shift e vou arrastar bem nessa parte aqui. Vou deixar mais ou menos assim. E vou reposicionando. Eu acho que dessa maneira aqui... Deixa eu só pensar o que eu vou fazer. Vou deixar mais ou menos assim, ó. Eu quero que fique essa areia, eu quero que fique alinhada a essa parte aqui da avenida, ó. O restante vocês já vão ver o que eu vou fazer. Vou dar um Enter. E o que eu vou fazer agora em seguida? Eu vou selecionar também com o laço magnético toda essa parte da areia, sem incluir as ondas do mar. Essa parte aqui eu vou pegar. Aqui se ficar para fora da seleção não tem problema. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou apertar aqui o Option e o Ctrl. Vocês estão vendo que ele vai... Ou eu também posso fazer o seguinte. Camada via cópia. Um Ctrl J vai fazer o quê? Vai duplicar essa camada. Então, olha só, eu criei uma extensão da areia. E eu dou Ctrl J novamente. Inicialmente pode ficar um pouco estranho, tá, pessoal? Mas desse modo eu vou conseguir criar mais faixas de areia aqui. Eu também posso dar um Ctrl T e aumentar essa parte da areia. Eu selecionei, aí eu peguei, pintei, pincel só. Pode ser também. Aí eu tive que fazer uns efeitinhos pra não ficar pintado. Você pode usar também o pincel, também é uma possibilidade.
Mas eu vou tentar fazer com areia mesmo aqui. Por enquanto está bem estranho, mas depois isso a gente vai modificando, tá? Ou também, como o Matheus disse, eu posso pegar... eu vou aqui numa das camadas, vou selecionar aqui essa última camada, vou usar o pincel. Como é que a gente funciona? Como é que a gente usa o pincel? Essa ferramenta aqui, ó, pincel. Primeira coisa, vou usar essa caixa de cor, que depois eu vou explicar para vocês. Vou copiar a cor clicando, o mouse está em cima da areia. Dei um clique só, ele já copiou a cor da areia. Vou ver se está em 100% aqui. Em fluxo e opacidade. Cada ferramenta, pessoal, tem uma força, uma intensidade, que geralmente estão aqui em cima em opacidade e fluxo. Tá? Sempre quando eu seleciono uma ferramenta, a maioria das ferramentas vão ter a possibilidade de você modificar a opacidade e o fluxo. E aí eu vou, clicando com o botão direito, eu posso aumentar o tamanho da ferramenta. O problema do pincel é que às vezes a textura pode ficar um pouco estranha. Como eu estou falando de areia, pode ser que dê certo. Quando a gente fala de pele, por exemplo, usar o pincel em 100% é quase impossível de dar certo, tá? Até que ficou razoavelmente convincente. Ó, vou dar um option aqui. Imagina Joinville com essa areia bem fininha, bem limpinha aqui, bem no centro da cidade. Ia ficar legal, né? Vou dar um Ctrl+. Sempre quando eu quiser navegar sobre a imagem, é só apertar a barra de espaço até virar essa mãozinha aqui e você vai clicando aqui. Outra coisa que eu posso fazer, eu vou transformar o Rio Cachoeira, esse rio que tem aqui, em areia, talvez. Vamos ver se vai dar certo. E vamos fundir aqui, ó. Ficou bem parecido com aquele programinha que o Windows tinha antigamente, chamado Paint. Achei meio estranho, mas vamos deixar assim só por desencargo de consciência, tá? Meio que já temos uma praia no centro da cidade, ok? Meio fajuta, confesso, mas só para realmente vocês... para a gente aprender mais a mexer nessas ferramentas aqui do Photoshop. Vamos imaginar que a parte da praia eu já corrigi, ok? Agora eu volto aqui ao plano de fundo e eu vou pensar nos outros elementos que eu vou utilizar para fazer essa montagem. Vou clicar aqui é a aba da praia. Eu vou colocar um avião sobrevoando Joinville. Vou usar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta Seleção de Objeto. Só clicar nela. A seleção de objeto é uma ferramenta que é automatizada, né? Ela vai reconhecer o elemento, lembrando que se o elemento estiver no fundo neutro, é mais fácil desse elemento ser recortado. Dou apenas um clique e agora ele já fez a seleção. Simplesmente vou ali na ferramenta mover e então eu tenho um avião solto aqui para mim. Como eu não vou usar essa foto, só o avião, eu vou transplantar o avião para outra imagem, eu não preciso recortar, fazer esse recorte aqui, ó, que a gente chama de camada via cópia, tá? Não preciso, porque eu não vou usar essa imagem. Então eu tenho aqui a foto do avião, já recortada. Não vou soltar agora, só solto o mouse quando estiver sobre a imagem em si. Vou colocar o avião sobrevoando Joinville e ele vai ficar aqui, ó. Se eu quiser aumentar, Ctrl T, Shift para aumentar de maneira proporcional, ou posso diminuir também. Por enquanto eu vou deixá-lo assim, ok? Vou inclusive, para deixar mais limpo aqui, ó, eu vou deletar essa guia do mar, vou deletar a guia do avião. Vou deixar esse avião mais para cá. Vou diminuir um pouquinho de novo. Vou deixar ele mais no cantinho aqui, ó. Eu quero colocar uma lua, essa lua aqui nascendo atrás da minha cidade, no horizonte de Joinville. Novamente eu vou usar
a ferramenta Seleção de Objeto, apenas clico em cima da Lua apenas uma vez, vou aqui na ferramenta Mover, eu vou transplantar a Lua para Joinville. Porém, ficou bem estranho a Lua aparecer sobre a cidade. Eu quero que a Lua apareça escondida aqui, nascendo no horizonte ou se pondo, né? Então, novamente, venho aqui para a camada plano de fundo. Vou usar a ferramenta laço magnético. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Que eu quero recortar essas montanhas que estão aqui no fundo da cidade. A montanha eu preciso fazer um recorte bem preciso, tá? Agora, aqui embaixo eu posso recortar como eu quiser. Só preciso deixar um espaço para que a Lua possa se esconder ali atrás. Camada via cópia. A camada que eu acabei de criar, que é a camada 5, ela vai estar... eu preciso deixá-la aqui no topo. Por que isso, pessoal? Toda camada, quando ela está no topo, ela vai estar à frente até mesmo do plano de fundo. De modo que se eu coloco a Lua posicionada aqui, ó, vou diminuir a Lua dando Ctrl T, usando o Shift. Temos uma Lua nascendo atrás da cidade. Agora o que eu quero fazer também? Deixa eu já deletar aqui a imagem da Lua. Eu tenho agora a torre que ficou no lugar do World Trade Center lá em Nova York. Vou fazer o quê? Vou pegar novamente a ferramenta Seleção de Objeto. Vou selecionar, como está fácil o recorte, ele já consegue recortar rapidamente. Vou para a ferramenta Mover, clico aqui, ó, na torre, jogo ela aqui em Joinville. E olha que interessante, pessoal. Eu não posso simplesmente plantar a torre aqui de qualquer modo e achar que está tudo certo. Porque se a gente dá um zoom, olha só, a gente percebe que está bem mal colocado ali, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma ideia de uma coisa mais orgânica assim, sabe? Eu posso, por exemplo, fazer aquela mesma técnica de sobreposição. Vou novamente no plano de fundo, vou selecionar a ferramenta laço magnético e vou, por exemplo, usar esse prédio aqui, ó. Eu vou recortar essa fachada. Vou dando os pontinhos aqui para segurar o laço magnético. Tem a árvore aqui. É um trabalho, novamente, meio de paciência, né? Não dá para fazer de qualquer jeito. Aqui eu posso fazer de qualquer jeito, não tem problema. Chego aqui no primeiro clique, terminei a seleção, camada via cópia. Essa camada eu vou jogá-la lá para cima também. E agora eu vou plantar a torre aqui embaixo, ó, para dar a entender que ela está sobreposta, tipo tem algum prédiozinho, algum galpão na frente. Vou diminuir um pouco para não ficar tão na telha assim que é Photoshop, mas vou deixar o topo da torre ainda acima do horizonte, para dar a entender que realmente é um prédio bem alto. Ok. O que mais que eu vou inserir? Deixa eu apagar aqui a imagem do prédio. Vamos colocar a Torre Eiffel em Joinville também? Vamos colocar. Novamente, é o mesmo processo, pessoal. Eu vou agora clicar aqui com a ferramenta Seleção de Objeto. Retiro aqui e coloco sobre Joinville. Na areia? Eu posso colocar na areia. Eu vou inserir ele dentro da cidade para tentar dar um ar mais ou menos crível, né? Uma coisa que não fique assim tão na cara que... Claro que vai ficar na cara que é montagem, né? Mas também não fazer isso de uma maneira tão descuidada. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a Torre Eiffel atrás desses prédios aqui. Novamente, vou lá em camadas, plano de fundo. Eu vou recortar com laço magnético esses prédios aqui.
Eu não estou sendo tão preciso assim, só para dar uma enganada mesmo. Novamente, essa camada camada 9, eu preciso colocar ela lá no topo. Então, a Torre Eiffel, ó, eu clico na Torre Eiffel, ela vai ficar aqui atrás. Eu vou diminuir a torre para não... Deixa eu colocar... Hã? Não vai dar certo se eu ver o avião bater. É. Vou colocar aqui que o avião já passou, tá tudo certo. De todo modo, eu vou diminuir aqui um pouco o tamanho da Torre Eiffel. É bom deixar uma pontinha para fora do horizonte que já está tudo certo. Tem um detalhe, pessoal, que eu vou até dar um zoom para mostrar para vocês. Vocês viram que ele pegou o céu da foto em si, né? Então, olha só. Tem uma outra ferramenta bem legalzinha de usar. A ferramenta Varinha Mágica, ela está escondida atrás da seleção de objeto. Ó. Varinha Mágica, clico aqui no céu, dou Delete, Ctrl D para desfazer a seleção e pronto, ficou um pouco mais crível, tá? Acho que já tem montagem demais, a gente já beirou o absurdo aqui, ou já até passamos do absurdo, mas só para realmente a gente compreender melhor como fazer montagens, como conseguir manipular elementos externos que a gente coloca numa foto. Agora, na hora de salvar essa imagem, pessoal, é interessante a gente salvar essa imagem de duas maneiras. Primeira, a gente vai salvar em PSD, a extensão de arquivo, ao invés de só salvar em JPEG, a gente vai salvar também em PNG. Em PSD. O que é o arquivo PSD? O arquivo PSD ele vai preservar todas as camadas que eu criei. Aqui não foram poucas, né? E depois eu salvo também JPEG, que daí fica só essa foto. Se eu quiser, por exemplo, publicar em rede social, ou mandar por e-mail, ou mandar revelar, ou algo nesse sentido, tá? Então, como é que a gente salva um arquivo? Arquivo, salvar como, ou Ctrl Shift S, tá? Ele vai salvar aqui no formato Photoshop, que é o formato PSD. Deixa eu colocar aqui, eu vou deixar aqui em curso de fotografia, vou salvar e dar um OK. Salvei em PSD. Agora eu vou salvar novamente, vou aqui em arquivo, salvar como uma cópia. Opa, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu salvar como... Tá. Vamos aqui em salvar como uma cópia novamente. Ó, salvar como uma cópia e aqui, pessoal, ao invés de salvar como PSD, eu vou salvar como JPEG. E aí eu vou dar um salvar. E aí eu vou deixar na qualidade 12. E pronto. Eu tenho a foto salva, a montagem salva tanto em PSD quanto em JPEG. E terminei o meu serviço.